Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um perfume que eu estava bem ansioso para trazer aqui para o canal. Depois de quase secar um decante de 2 ml, acabou virando meu perfume favorito da marca MFK, o Maison Francis Kurkdjian. Esse aqui para mim agora é disparado o melhor perfume dessa marca. Vou falar desse perfume, esse é o Absolu Pour Le Soir 2024. Esse perfume foi originalmente lançado em 2010 e foi descontinuado poucos anos depois, muito provavelmente porque foi ofuscado por esse aqui, quase todo mundo conhece, que é o Baccarat Rouge 540. Esse perfume aqui foi lançado 5 anos depois, em 2015. A MFK resolveu relançar esse perfume aqui em 2024, inicialmente com exclusividade para Selfridges, que é uma loja de departamento de luxo na Inglaterra, e agora em 2026, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda é um pouco exclusivo, é um pouco difícil de achar esse perfume aqui, mas você consegue comprar no site oficial da marca, em vários países, né, inclusive aqui no Canadá, e nas boutiques oficiais da marca também. Provavelmente alguns importadores vão conseguir levar esse perfume aqui para o Brasil, mas não vai ser tão fácil de encontrar como, por exemplo, um Creed Aventus ou até mesmo o Baccarat Rouge 540. Então agora eu vou falar rapidamente da coleção que o Absolu Pour Le Soir faz parte. Vou fazer o unboxing do perfume, vou mostrar aqui como que é o frasco dele, né, a cor do perfume também, as principais notas que eu percebo na saída, também na secagem, né, depois de borrifar o perfume aqui na pele, e eu vou tentar explicar, né, porque que esse perfume que ele se tornou o perfume favorito da MFK. Antes de fazer um unboxing do perfume, vale a pena fazer um contexto bem rápido. O Absolu Pour Le Soir ele faz parte de uma coleção chamada My Very Intimate Perfumes, que reúne 6 perfumes que fizeram parte da marca, né, da MFK, da história deles. E na época era mais exclusivo ainda, né, 15 anos atrás, do que eles são agora. E o Francis Kurkdjian, que é o criador e o perfumista de todos os perfumes dessa marca aqui, ele resolveu trazer para o mercado de volta esses perfumes, ainda com exclusividade, né, mas não tanto como 15 anos atrás. Agora ele está vendendo nos sites oficiais e também nas boutiques da marca, como eu falei aqui no começo do vídeo. Primeiro, eu comprei alguns decantes dessa marca, incluindo esse aqui, do Absolu Pour Le Soir. Vê que eu usei ele bastante aqui, tá quase acabando já. Mas depois que eu usei ele umas 2, 3 vezes, eu já percebi que em 1 hora esse decante aqui ia acabar virando um frasco. Poucos meses depois, eu comprei esse frasco aqui de 70 ml, que eu vou fazer o unboxing aqui nesse vídeo, no site oficial da MFK aqui no Canadá. Só que quando eu comprei esse perfume aqui, eles estavam relançando as 2 colônias que eles lançaram lá há 15 anos para trás também. Então eu dei sorte, eles acabaram enviando 3 mini frascos de 5 ml do Cologne Pour Le Soir, que é esse cara aqui. Esse aqui tem 5 ml, tem um borrifador gigante aqui. Eles mandaram esse aqui, mais esses dois. E o Cologne Pour Le Soir, que é esse aqui, ele é uma versão mais leve do Absolu Pour Le Soir, que é o perfume que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então já deixa nos comentários aqui embaixo se você quer ver um comparativo entre esses dois perfumes, o Absolu Pour Le Soir, que é o perfume desse vídeo, e o perfume que eles mandaram de brinde, que é o Cologne Pour Le Soir. E esse aqui, esse perfume ele só é vendido em frasco de 200 ml, enquanto o Absolu Pour Le Soir é vendido em frasco de 70 ml, ou seja, quase 3 vezes maior o frasco das colônias. Como eu falei no começo do vídeo, o perfumista aqui mais uma vez é o Francis Kurkdjian, que agora também está acumulando a função de diretor criativo dos perfumes da Dior. Então agora finalmente, fazer um unboxing aqui do Absolu Pour Le Soir 2024. Uma caixa bem simples, o nome do perfume aqui, 70 ml aqui embaixo. Os perfumes da MFK, eles geralmente vêm nessa caixa assim, que é uma caixa dentro da outra. Uma caixa oca. Aquela aqui de lado. Então esse aqui é o Absolu Pour Le Soir 2024. Que é um perfume com a cor bem escura, uma cor meio âmbar. A tampa, como de costume da MFK, a tampa de metal bem pesada, tipo um metal maciço mesmo. Primeira versão que foi lançada desse perfume aqui, alguns anos atrás, a tampa era prateada, se eu não me engano. Pela cor do perfume, né, pela cor âmbar, perfume que tem que tomar cuidado quando for borrifar, se tiver com uma roupa clara, principalmente, né, camisa branca, por exemplo. Perfume que eu acho que tem grande chance de manchar. Vê aqui que ele também é um tamanho de 70 ml, assim como o Baccarat Rouge que eu tenho aqui. Esse aqui, o Baccarat, ele é vendido também num frasco maior, de 200 ml, enquanto o Absolu Pour Le Soir e os outros perfumes dessa coleção, que são versão EDP, né, que não são colônia,
você só consegue comprar nesse tamanho aqui de 70 ml. Mas se você tiver sorte de conseguir brinde, né, da marca, pode ser que eles te dêem um brinde de 5 ml, como esse aqui do Cologne Pour Le Soir, ou então um decante de 2 ml também. Inclusive esse aqui eu acabei comprando no site oficial da marca. Eles oferecem um Discovery Set com 4 perfumes de 2 ml e você escolhe os 4 perfumes que vão fazer parte do kit. Obviamente, esse que eu não conhecia ainda, coloquei ele para fazer parte do kit. E quando eu comprei esse perfume aqui no site, né, como eu disse, no site oficial da MFK aqui no Canadá, eu tive a opção de colocar a laser, né, gravar a laser na lateral do perfume, o que eu quisesse, coloquei minhas iniciais. Tem algumas marcas que oferecem isso, pelo que eu me lembro agora, a Louis Vuitton é uma que permite colocar embaixo, né, do nome do perfume, na parte da frente do rótulo. Então eu acabei colocando as minhas iniciais aqui mesmo, em dourado, aqui do lado. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. A diferença de cor dos dois perfumes, do Baccarat Rouge EDP pro Absolut Pour Le Soir, que é o perfume que eu tô falando nesse vídeo. Aqui que a gente usou bastante também, principalmente a minha esposa, ela é que mais usa esse perfume, por conta disso também, para poder liberar espaço ali na prateleira. O Baccarat vai para a coleção dela, para poder colocar o Absolut Pour Le Soir ali na prateleira. Então, como de costume, eu vou borrifar o perfume aqui na mão. Só estou falando dele aqui hoje, então eu vou borrifar no papel primeiro. Borrifar nas costas dessa mão aqui. Esperar o álcool dar uma evaporada. Oh. Esse perfume é muito bom. Saber, perfume da noite, vamos borrifar direito. Daqui a pouco minha esposa chega, eu já sei que ela vai dar uma aloprada aqui. Nó. Esse perfume aqui, eu diria que, para quem está acostumado com a linha Aqua, por exemplo, da MFK, que é aquela linha que tem os perfumes com frasco verde, frasco azul, amarelo, que perfume bem fresco, né? Perfume para o verão, que precisa de umas 10, 15 borrifadas para durar um pouco, algumas horas. Esse aqui não vai precisar de muitas borrifadas, é um perfume um pouco mais animálico, um pouco mais forte do que aqueles lá. Eu diria, inclusive, que o Absolut Pour Le Soir, de todos que eu já testei até hoje, da MFK, é o único que eu não recomendaria da Blind, né, comprar as escuras. Então, recomendo sempre, né, sempre que possível, comprar um decante, ou testar na pele na loja, né, se for possível, e na loja que vende o perfume que você quer testar. Tô falando só desse perfume aqui não. Qualquer perfume que você for comprar, se você tiver com um pouco de receio por conta da pirâmide, ou por conta de que as pessoas falam, né, sobre o perfume, se ele for se ele for um perfume um pouco mais desafiador, compra primeiro um decante, testa ele primeiro. Eu mesmo fiz isso, comprei esse decante aqui, usei algumas vezes, antes de decidir comprar o frasco maior, que é um pouco mais caro também, né? E o Absolut Pour Le Soir é um perfume um pouco mais desafiador do que os outros perfumes dessa marca. Diria inclusive que ele é um pouco animálico. Quando a gente fala que um perfume é animálico, a primeira pessoa que vem à cabeça, né, da maioria das pessoas, é a nota de oud, mas não é o caso desse perfume, esse perfume não tem oud. Né? Outras pessoas podem pensar, um perfume desafiador, animálico, provavelmente vai ter uma civeta, um castório, ou Hyrex, né, o Hyration. Inclusive deixar um card aqui em cima para um vídeo que eu fiz de um perfume com essa nota de Hyration. Mas também não é o caso desse perfume. O Absolut Pour Le Soir, esse toque desafiador dele, ele vem na verdade da combinação de duas notas. A nota de mel e a nota de cominho. Cominho eu já falei aqui em outros vídeos no canal também, né? É uma nota que pode trazer em algumas peles, novamente, né? Depende do perfume, depende da pessoa que está borrifando o perfume. Em algumas pessoas o cominho ele traz um cheiro de suor, de suvaqueira. Então isso acaba dando, né, junto com a nota de mel. Ele não é um perfume doce, o mel que não traz um cheiro doce para o perfume. Ele combina com o cominho para dar esse toque mais animálico mesmo, um pouco mais desafiador. Para algumas pessoas, a saída desse perfume aqui, principalmente os primeiros minutos na pele, traz um cheiro meio de urina. What the fuck is this piece of shit? Eu não vejo muito isso, mas eu vi avaliações de outras pessoas, né, falando desse perfume aqui. Eu não acho que tem tanto cheiro de urina assim. O cheiro do mel aqui na saída é bem claro, é bem óbvio assim. Muito bom mesmo. E pelo que eu usei das outras vezes aqui, né, o decante,
eu lembro que a secagem desse perfume aqui, ele dá uma diminuída nesse toque desafiador dele. O perfume ele fica mais ambarado e mais almiscarado também. Então a secagem dele é bem mais fácil do que os primeiros minutos, principalmente os primeiros 5 minutos do perfume. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que o Absolut Pour Le Soir 2024 é o meu perfume favorito dessa marca, da MFK. E olha que eu já testei muita coisa dessa marca. Então são aqui 2 frascos de 70 ml, Baccarat EDP e o Absolut Pour Le Soir 2024. Pelo que eu vi aqui na minha planilha também, testei 22 decantes de 2 ou 5 ml, sempre decantes oficiais. Então são pelo menos aí 22 perfumes dessa marca que eu já testei, que tem anotado também o que eu achei de cada um deles. Inclusive, esse aqui, Baccarat Rouge versão extrato, que eu ganhei de brinde quando eu comprei o EDP. Eles deram vários decantes, inclusive esse aqui, a versão extrato. Muita gente fala que o extrato ele é um pouco mais masculino do que o EDP. Na verdade, eu acho os dois bem femininos. Esse aqui é bom também. Eu gosto bastante de perfumes mais animálicos, mais desafiadores. Inclusive, se você segue meu canal aqui no YouTube há algum tempo, tá cansado de ver os vídeos que eu posto aqui, né? São sempre de perfumes um pouco mais diferentões mesmo, mais esquisitos. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve aqui rapidinho, é de graça, não paga nada. Não é virar membro, é só se inscrever mesmo. Minha meta mais curta aí é de chegar aos 3 mil inscritos nos próximos meses. Espero que eu consiga chegar até o final do ano, 3 mil inscritos. Ajude aí se inscrevendo. Então, uma coisa que eu percebi, as marcas designer, né, YSL, Chanel, Dior, as marcas elas ficam só se preocupando em relançar flankers, não relançar, lançar flankers de perfumes que já estão consolidados no mercado. Então, por exemplo, o Myself da YSL. Inclusive eu tenho o EDP aqui na minha coleção, que eu comprei não sei porquê. Todo ano eles lançam um flanker, uma versão nova, ou Intense, Parfum, ou de Parfum, ou de Toilette. Então, sempre o mais do mesmo. A Dior está lançando agora um Dior Sauvage novo, né? Eu acho que é Elixir já tem. Parfum. Qual que é o novo? Não sei, vou colocar uma foto do perfume que vão lançar aqui do lado. Mas esses perfumes não me interessam mais porque não tem criatividade, eles ficam sempre lançando perfumes um pouco diferentes do último e aproveitando, né, que eles vendem absurdamente os perfumes consolidados, como o Sauvage, né? Todo mundo sabe, tem alguns anos que é um dos perfumes mais vendidos do mundo, ou mais vendido do mundo. Então, uma coisa que eu percebi também é a perfumaria de nicho. Algumas marcas estão se aproximando, né, da perfumaria designer. Eles perceberam que dá muito dinheiro, uma coisa bem óbvia. Então, várias marcas de nicho elas estão lançando muito perfume fácil demais, perfume para vender muitas unidades também. Isso aí eu tô meio que cansando um pouco de algumas marcas de nicho também por conta disso. Então, muita marca fazendo mais do mesmo. Não é o caso aqui, a MFK ela tá relançando um perfume do passado, é uma coisa assim, né? Eu acredito que eles não tenham vendido tantas unidades assim, então por isso que eles descontinuaram esse perfume. Mas eu fico feliz que ele está relançando esse aqui. Provavelmente o Francis Kurkdjian está muito ocupado lá na Dior, fazendo alguns trabalhos aí que o pessoal tem questionado, como o novo Dior Homme Parfum. Eu testei, inclusive, eu achei bem inferior às versões antigas, né? Inclusive eu tenho a versão de 2014 aqui na coleção. Não é o caso desse perfume aqui. O Absolut Pour Le Soir, apesar de ser um relançamento de alguns anos atrás, de 15 anos atrás, é um perfume que eu acho que tem muita personalidade. Eu torço muito para vender bem, para eles manterem, né, na coleção da marca, não descontinuar de novo tão rápido, igual aconteceu da primeira vez. E eu acho que agora eles estão relançando também a versão Colônia, que é essa versão que eu ganhei de brinde aqui. Eu acho que dá para agradar quem achar esse perfume aqui muito animálico. Eu acho que vai poder ir aqui na versão Colônia tranquilo. Por ser tão criativo assim, tão diferente, o perfume mais diferente da MFK com toda certeza, para mim, por conta disso, é o meu MFK favorito, Absolut Pour Le Soir 2024. Bom, em quais situações eu recomendaria usar o Absolut Pour Le Soir 2024 da MFK? Bom, como eu falei, eu usei esse decante aqui primeiro. De acordo com a minha planilha, que eu tenho, né, uma lista de todos os perfumes que eu tenho na coleção, seja em tamanho frasco ou tamanho decante. Esse que eu usei 5 vezes, que está quase acabando. As 5 vezes que eu usei foi ou para sair à noite, ou então para ficar em casa, quando eu trabalhei de casa, ou então quando eu estava de bobeira em casa mesmo, fim de semana, minha esposa estivesse trabalhando, que ela não pudesse reclamar do cheiro do perfume. Então são situações assim que
eu acho que são mais comuns assim para usar esse perfume. Ficar em casa ou então para sair à noite, principalmente. Não recomendaria esse perfume aqui para sair no calor. Eu acho que é um perfume um pouco pesado para usar no calor, no verão ou durante o dia mesmo, sair no sol com perfume. Obviamente é um perfume que é muito forte para usar na academia, principalmente se a nota de cominho na sua pele ela trazer esse cheiro, né, de suvaqueira. Então, imagina ali, você passa esse perfume aqui para ir para academia, aí antes do primeiro exercício, você está com cheiro de suvaqueira já, cheiro de suor. Complicado. Então, trabalhar de casa, ficar em casa, ou então para sair à noite, principalmente depois dos primeiros 20, 30 minutos, que o perfume fica um pouco mais fácil. Esse aqui é um perfume bem elegante, inclusive. Um perfume excelente para poder sair. Agora, se você já gosta de perfumes animálicos, ou então gosta de perfume tipo o Frederic Malle Musk Ravageur, ou então o Sadonasso, da marca italiana Nassomato, grande chance também de você gostar do Absolut Pour le Soir. Na minha coleção de todos os perfumes que eu tenho, esses dois aqui é o que lembram mais esse perfume da MFK. Inclusive, esse aqui, o Sadonasso, dizem, né, que a saída dele, eu não acho tanto, mas, de novo, muita gente no Fragrantica, muita gente no YouTube fala que a saída do Sadonasso ela tem um pouco também esse cheiro de urina, que algumas pessoas veem aqui no Absolut Pour le Soir. Não acho que tem esse cheiro de urina, sinceramente. Acho que ele é mais almiscarado do Sadonasso. Oh. Não, mentira. Cheiro de urina assim na saída. Retiro o que eu disse. Nossa senhora. Nossa, cheiro de rodoviária total. Eu tinha esquecido esse perfume. Nu! Não acho que tem esse cheiro de urina, sinceramente. Retiro o que eu disse. Esse aqui tem cheiro de urina, cheiro de mijo, mijo no chão. Esse aqui algumas pessoas dizem que tem cheiro de urina, mas uma urina mais leve. Depois você bebeu muita água durante o dia. Esse aqui não. Rodoviária total. Nossa senhora. Recentemente eu comentei sobre esse perfume aqui no grupo de perfumaria no WhatsApp que eu participo. E um colega meu lá que gosta bastante do Frederic Malle Musk Ravageur e falou que ele tinha a chance, né, de comprar esse perfume da MFK aqui, as escuras, que ele tinha um amigo viajando na França. Então ele acabou comprando esse perfume aqui, tendo o Musk Ravageur como um dos perfumes que ele mais usou na coleção. E ele falou que ele gostou bastante. Então, assim, foi corajoso, né? Um perfume que podia não agradar ele falou que gostou. Ainda assim, se for possível, compre um decante ou vai numa loja que tem esse perfume, testa primeiro. Mas se você gosta do Musk Ravageur, eu acho, na minha opinião, grande chance também de você gostar do Absolut Pour le Soir, da MFK. E quem me segue aqui também no YouTube e vê os perfumes que eu falo a respeito aqui, já teve chance de testar alguns perfumes e comprar alguns perfumes também. Se você tem um estilo de perfumes parecido com os que eu gosto aqui também, grande chance de você gostar também do Absolut Pour le Soir. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Absolut Pour le Soir 2024. Perfume bem fora da caixa, bem diferente da MFK, saindo um pouco aí do marasmo, né, do Baccarat Rouge 540, perfume que 99% das vezes o pessoal criando conteúdo aqui no YouTube em português, quase sempre eles vão estar falando desse perfume aqui. Algumas pessoas acham que ele está batido já, eu acho que ainda é um perfume interessante. Minha esposa, inclusive, gosta bastante de usar esse perfume aqui para sair, mas é bom também trazer coisa nova, coisa diferente aqui pro canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse perfume aqui, de conhecer sobre esse perfume. Como de costume, deixe uma curtida, deixe um hype para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, principalmente o pessoal que não conhece o canal ainda. Deixe um comentário aqui embaixo, falando se você já conhecia ou já tinha ouvido falar sobre o Absolut Pour le Soir. Ou então se você tem um perfume dessa marca que é seu favorito, da MFK, deixe nos comentários aqui embaixo também. Como vocês já sabem, eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários também que eu recebo aqui no canal. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve rapidinho, é de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.